Olá, querido, seja bem-vindo para mais uma aula de plantação de igreja. Hoje iremos trabalhar sobre discipulado. O que é para você discipulado? Como que você pode desenvolver o discipulado no seu ministério? Que tipo de material você vai utilizar para abençoar o seu discípulo? Discipulado quer dizer que o discipulador é o professor e o discípulo é o aluno? Então eu espero que você tenha um tempo precioso, porque nós vamos crescer juntos. Está preparado? Vem comigo! Discipulado, queridos, o que é? São vínculos formados em Deus. São vínculos que implicam em uma decisão, implicam em um custo a ser pago e a um objetivo a ser cumprido. Isso que é discipulado, vínculos, em que duas pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, vão desenvolver nessa caminhada, ombreando juntos, vão construindo uma intimidade, vínculos de amizade muito forte. Discipulado fala de pegarmos alguém que está talvez num vale e aí transportá-lo, ajudar na caminhada para levarmos essa pessoa para o topo da montanha. Então há diferença, você está num nível, num patamar, e o seu desejo, o seu sonho é poder fazer com que aquela pessoa conquiste tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. Então, discipulado, estamos falando de uma caminhada de crescimento. Antes de qualquer coisa, antes de você pedir qualquer coisa para aquela pessoa, aquele discípulo fazer, precisamos, primeiramente, aprovar essa pessoa através de vínculos do discipulado, em confiança, em amor e em sujeição. Isso é muito importante. Antes de pedir qualquer coisa, como é que está o amor? Como é que está a confiança? E como é que está a sujeição? Todo o discipulado que temos desenvolvido, ele tem 3 valores muito importantes. 3 princípios que não dá para negociar. 3 valores tão importantes que se um deles for quebrado, tudo irá por água abaixo. E o primeiro valor é o sigilo. Sigilo quer dizer que se você não ganhar a confiança, ninguém vai abrir o coração para compartilhar as suas lutas, suas fraquezas. Ninguém vai compartilhar quando estiver vulnerável. Então o sigilo é fundamental para ter confiança. Nada do que conversamos, eu e o meu discípulo, eu e o meu discipulador, jamais poderá ser quebrado, vazado, compartilhado com outra pessoa. Até mesmo se eu chego para minha esposa e vou perguntar, olha, como é que foi o discipulado? Foi bom. Acabou por aí. Eu jamais vou querer saber como é que foi o diálogo, detalhes do discipulado da minha esposa com a esposa do meu discípulo. Percebe? Então essa confiabilidade é fundamental. Se eu ganhar a confiança, mesmo que isso leve um pouquinho mais de tempo, chegará o momento em que o seu discípulo, a sua discípula, vai abrir o coração. Há uma única exceção para essa regra. É se eu estou te discipulando, eu não estou conseguindo te ajudar em uma determinada área ou situação. E aí eu peço a sua permissão para, você me permite, eu compartilhar isso com o meu discipulador para nós dois te ajudarmos juntos? Se aquele discípulo disser ok, sem problemas. Mas se ele disser não, a confiança, o sigilo permanece e prevalece. Você precisa manter o seu compromisso de sigilo, de não compartilhar nada com ninguém, haja o que houver. Que através da oração vai regando o coração, vai permitindo que
o nosso espírito se conecte mais com o Espírito Santo de Deus, de maneira que a gente ouve o seu sussurrar. A gente vai aprendendo a ter intimidade. É através da oração. É através da oração que a gente vai ganhando vida de santidade. A gente vai ganhando vida e vitória. A gente vai andando em novidade de vida. É através da oração. Terceiro princípio, terceiro valor para o discipulado é a reprodução. Eu chamo de combinado, não sai caro. Então você tem um sigilo, você tem a oração e você tem a reprodução. É quando você combina algo muito simples com seu discípulo. Olha, nós vamos caminhar juntos, mas daqui a algum tempo, no nosso caso daqui a 3 semanas, vou te liberar para você começar a discipular outra pessoa. Tão pouco tempo assim, Djalma, é verdade. Porque se você olhar para a família dos patinhos, tem a pata-mãe e tem os filhotes. Se você olhar, quando a pata-mãe sai, um filhote já vai atrás, o outro vai atrás um do outro. E vai me ensinando que um está atrás do outro. Ele não está lá na frente, mas o último consegue saber que ele está na linha certa, que ele está vendo o próximo. Isso me ensina que eu só preciso saber o primeiro passo, o próximo passo, para poder repassar aquilo que eu já aprendi. Então esse discípulo, se ele já tem 3 semanas de caminhada, ele pode repassar aquilo que ele já aprendeu. Se porventura o seu discípulo ou discípula diz, olha, eu quero receber, eu quero ser acompanhado, é o meu sonho, mas eu não quero trabalhar com pessoas. A minha sugestão é melhor você dar um tempo, continuar em oração, pedindo, Deus, com quem eu vou começar? Com quem eu vou caminhar? Com quem nós vamos crescer juntos? Do que você investir na vida de alguém que não concorda em investir tempo, esforço, energia e repassar o que há de mais precioso, Senhor Jesus, é o estilo de vida na vida de outra pessoa. Com quem eu devo começar o discipulado então? Minha sugestão é você começar com 2 pessoas, e 2 pessoas bem específicas. A primeira pessoa você pode até caminhar com um crente em Jesus. Um pai pode caminhar com seu filho, um amigo com outro amigo. Crente, não há problema, você vai ter essa caminhada. Mas a segunda pessoa, que é fundamental, um não crente. O meu desafio para você é começar uma caminhada de discipulado com um não crente. Sabe para quê? Para introduzir o código genético de ganhar pessoas para Cristo desde o começo de uma caminhada discipular. Então, 2 pessoas. Olha, Djalma, eu só posso começar com uma. Minha sugestão, comece então com um não crente, para que você ganhe esta pessoa para Cristo, para que você tenha autoridade para encorajar outros a fazer o mesmo. Você precisa ser exemplo, modelo, não de perfeição, mas de alguém que está vivendo como outros a vida cristã. Então agora nós vamos ver os 7 primeiros encontros de um relacionamento discipulador. O propósito do RD, do relacionamento discipulador, é levar o seu discípulo para mais perto de Deus. É andar na luz, é andar na vida de santidade, é andar na unção de pregar o evangelho com a sua própria vida. Então, a diferença aqui, queridos, básica de iniciar um RD, com uma pessoa não crente, iniciar com um café. Convida uma pessoa que você está sentindo que é de Deus, de orientar, de canalizar sua força e energia na vida daquele não crente. Convida aquela pessoa para tomar um café, pagar um cappuccino, e você paga o seu e o do seu amigo. Você vai caminhando, vai descobrindo o limite. É alguém que se abre facilmente ou tem mais reserva, mais resistência. A ideia é você avançar para conhecer a pessoa e não pregar para aquela pessoa. Sempre deixe o gostinho de quero mais. Sempre deixe. É interessante nesse café
conversar, de maneira que você vai compartilhando um pouco da sua vida e vai conhecendo um pouco mais da vida daquela pessoa, de maneira tal que quando você convidar para um outro café, ela vai ficar aguardando ansiosamente. Puxa, foi tão bom, nós precisamos fazer isso de novo. Quem sabe na próxima semana? Vai ser fantástico. Então, é nessa caminhada que nós vamos seguir. O discipulado é uma caminhada de vida em que ensina a arte do relacionamento. Seja vulnerável, que você vai colher frutos. Se você se mostrar vulnerável, aquela pessoa vai se abrir. Ela também vai se tornar vulnerável para você. E por fim, jamais desista do seu discípulo. Deus com certeza tem muitos motivos para desistir de você e de mim, não é verdade? Mas Deus não desiste. Então por que eu vou desistir do meu discípulo? Por que você vai desistir do seu discípulo, da sua discípula? Então, para iniciar esse bate-papo lá no café com não crente, eu quero introduzir para você uma sigla muito simples, muito fácil, que você pode utilizar em qualquer lugar, fila de ônibus, conversando com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E a sigla é FIEL. Fiel é muito simples e é fácil de você memorizar. F é de família. Quando você está no café, você vai dizer, olha, eu sou nordestino, filho de militar, parente de Lampião. Eu nasci no Nordeste, eu já estou aqui no Mato Grosso do Sul há mais de 40 anos. Eu sou casado, eu tenho um filho. E você vai num diálogo, não é um interrogatório. Olha, você nasceu aqui ou em outro lugar? Você é casado ou sou... Não, é um diálogo. E você vai dizendo, olha, eu sou casado há 35 anos. E você? Está casado há quantos anos? Puxa, que legal, 10 anos de casado, mas você vai chegar a 35 anos com certeza. Olha, eu tenho um filho de 31 anos. Você tem quantos filhos? E você vai dialogando sobre a família. Você vai conhecendo a família do seu discípulo. E ele vai conhecendo um pouco da sua família. Então, F de família, I de interesse. O que a pessoa gosta de fazer quando ela tem um tempo livre? E aí você vai compartilhando, olha, quando eu tenho um tempo livre, eu gosto, por exemplo, de andar de bike. Ou então eu gosto de jogar sinuca, jogo de futebol, strike boliche. Eu falo daquilo que eu gosto. Mas você precisa ouvir e descobrir o que a pessoa gosta, né? Procure saber o máximo possível do que a outra pessoa gosta. Sabe por quê? É justamente aí que você vai ganhar o coração. Você vai descobrir, por exemplo, que a pessoa gosta de pescar. Eu não fui criado aprendendo a pescar, mas eu aprendo a pescar para estar com aquela pessoa. Eu aprendo, por exemplo, a andar de raft para estar com aquela pessoa. Eu aprendo a jogar xadrez porque eu queria ganhar uma pessoa. E eu lembro que tinha uma pessoa na igreja, uma irmã casada, e eu queria ganhar um marido para Jesus. E eu perguntava, minha irmã, o que seu marido gosta de fazer? E ela dizia, pastor, nem eu sei. Nem ele sabe. Até que um dia ela falou, pastor, eu descobri, o meu marido gosta de xadrez. Eu não tive dúvida. Fui fazendo pesquisa, comprei um jogo de xadrez, falei para minha esposa, olha, hoje nós vamos fazer a visita para aquele casal. E eu cheguei lá, com muito jeito, falando da família, de interesse, quando ele fala que ele gostava de xadrez. O que eu fiz? Falei, você não vai acreditar. Eu acabei de comprar um jogo de xadrez, está dentro do carro, no pacote. E abrimos. Jogamos 2 partidas de xadrez. Ele ganhou uma, eu ganhei outra. Nunca mais. Isso tem mais de 35 anos. Ele hoje tem vários PGs, é supervisor de pequenos grupos, mas nunca mais jogamos xadrez. Mas eu descobri qual era o interesse. E aí fui aprendendo a jogar xadrez, fui me envolvendo com ele, e a partir do xadrez eu ganhei o coração. E aí nós fomos caminhando juntos. E ele hoje, corretor de imóveis, um homem abençoado, firme na fé, batizado em Cristo Jesus. Interesse. Você conhece a família, conhece o seu interesse.
e de experiência. O fiel fala da família, fala do interesse, mas fala da experiência. Com que a pessoa trabalha? Ela gosta do que faz? Que sonho a pessoa tem? E você vai falando também da experiência, isso é importante. Ela trabalha num setor, mas foi isso que ela sempre sonhou para a vida dela? Ou ela tem um sonho diferente? Porque você vai ajudar a pessoa a alcançar o seu sonho de vida, tirar do vale e levar para o topo da montanha. Lembra disso? Experiência. Qual a experiência com que ela trabalha? Ela está satisfeita, realizada. Às vezes ela está dentro do que ela quer, mas alguma coisa está impedindo, travando dela avançar. E Deus vai usar você para abençoar a vida desta pessoa. Então, fiel, família, interesse, experiência e L de levantamento espiritual. Aqui você vai ter que esperar. Vai ter que esperar o seu discípulo fazer pergunta do tipo: Djalma, como é que é esse negócio de ouvir a voz de Deus? Djalma, como é que é entender o propósito de Deus para a nossa vida? Meus amados, quando o seu discípulo, quando aquele não crente, lembra que nós estamos trabalhando com não crente, ele faz essa pergunta. É aí, e somente aí, que nós vamos entrar com a permissão dele para explicar o projeto de Deus para a vida dele. E aí você vai pedir permissão. Posso te mostrar pela Bíblia, como é possível ter certeza da vida eterna? E você pode até fazer uma pergunta: olha, imagina que não é isso que eu quero, mas você morreu, está diante de Deus, e Deus pergunta: Eduardo, Francisca, por que eu, sendo Deus, devo deixar você entrar no céu? O que você responderia para a pessoa? Talvez alguns iriam dizer: Deus é amor, não quer que ninguém se perca. Olha, o amor de Deus é tão perfeito que ele vai salvar todo mundo. E não é verdade. Então, deixe-me mostrar pela Bíblia como é possível você ter certeza da vida eterna. E eu escolhi algo bem simples, tudo dentro de um livro, numa sequência de capítulos para facilitar. Então vem Romanos 3:23. A ênfase aqui é que todos pecaram. A ênfase é no pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é quando a gente pensa errado. Pensei em roubar. Eu roubei. Pensamento e atitude. Os dois são pecados. O pensar, você peca, tem o mesmo efeito para Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos quer dizer que eu, você, todas as pessoas pecaram. E pecado é errar o alvo. Erramos quando falamos mal, pensamos mal e agimos mal. Então todos pecaram. Mas Romanos 6:23 fala que o resultado, o salário do pecado é a morte. Então a ênfase aqui é o salário. Se você trabalha um dia, tem direito a receber um dia de salário. Se você trabalha 3 dias, você tem direito a receber 3 dias. Se você trabalha 30 dias, você tem direito a receber 30 dias. O seu salário é proporcional ao tempo que você trabalha, não é verdade? Mas o texto está dizendo que o salário do pecado é a morte. E morte aqui, morte física. Você vê um morto ali dentro de um caixão, você pode gritar com ele, você pode mexer com ele, você pode até tirar o sapato, ele não vai se mexer, ele não vai correr atrás de você, porque ele está morto. Tem a morte física, mas tem a morte espiritual. Você trabalha, você vai para casa, mas há um grito profundo na alma do coração da pessoa. Ela está morta, ela não entendeu o propósito. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o resultado de quem vive sem Deus. Parece que a gente está morto. A gente faz as coisas, mas a gente não entende o propósito pelas quais fazemos o que fazemos. Então em Romanos 5:8, que diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A ênfase aqui, meu querido, é no amor de Deus. Deus te ama, Deus nos ama tanto, que Ele deu a vida dele por mim e por você, quando nós não tínhamos valor nenhum. É o amor de Deus que nos constrange, é o amor de Deus que nos
atrai. Então, a partir do amor de Deus, nós entendemos que tem alguém que nos ama sem reserva, que é inesgotável, que nunca desiste da gente. E aí vem Romanos 10:13, onde diz que se você crer com o coração e com os lábios confessar que Cristo é o Senhor, porque o texto diz, todos aqueles que invocarem serão salvos. Então ele vai ensinando que eu preciso crer para ter a vida eterna. Eu não preciso fazer nada além de crer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, todos nós somos pecadores, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado, ele nos leva à morte. A gente vive, mas não entende o propósito de Deus. Até o momento em que o seu amor é revelado para nós. E aí entendemos que por causa do amor, podemos ter a ousadia de convidar Jesus para entrar na nossa vida e ser Senhor e Salvador na nossa vida. Faça pergunta para a pessoa sem forçar a nada. Você reconhece que é uma pessoa pecadora? Você entende que em algum momento na sua vida, ou em vários momentos na sua vida, você e eu pecamos? Que você e eu merecemos o inferno, a separação eterna de Deus? Você percebeu que Deus morreu por amor a mim e a você? Você gostaria de entregar a sua vida ao controle nas mãos de Deus, aquele que tudo pode? Você gostaria de se render e de se entregar a Deus, entregar o controle da sua vida para Deus agora? Então repita essa oração comigo. Viu, amados, como é fácil? Então, através do fiel, família, interesse, experiência, levantamento espiritual. E aí você vai ter alguém que você ganhou para Jesus. Alguém que vai caminhar em transformação de vida, em novidade de vida. Dessa forma, você está investindo. É fácil ele poder falar do que ele está vivendo. Não é verdade? Então fica fácil. A partir daí, ele agora é uma nova criatura. Mudanças vão acontecer, vai impactar a vida da sua família, dos seus familiares, que vão querer conhecer o que aconteceu com ele, com ela, que houve tanta mudança. E ele vai poder fazer a mesma coisa que você está fazendo na vida dela. A partir daí, entramos numa nova fase dos 7 primeiros encontros do discipulado. Isso serve para o crente e para o não crente. Eu quero dizer uma coisa muito importante, com muito amor e com muito respeito. Se você pegar minha mão aqui direita é uma pessoa não crente, minha mão esquerda um crente. Só para você ter uma ilustração. O não crente, ele luta para deixar o pecado e ele está lutando diariamente para fazer isso. Mas eu percebo que no discipulado nós vamos descobrir que o crente, ele luta para esconder o pecado. E através do discipulado, nós vamos aprender que eu preciso tirar a máscara, varrer o pecado debaixo do tapete e começar a andar em novidade de vida. Então por isso é muito importante não forçar nada, esperar o limite de cada um, para que no tempo certo Deus dê a vitória. Primeiro encontro, e cada encontro é de 1 hora. Você vai relembrar nesse primeiro encontro do discipulado sobre o sigilo, sobre a oração e sobre a reprodução. Então, você vai perguntar para ele de uma maneira muito simples, como que foi a sua infância entre 7 e 12 anos de idade. É um período da infância em que nós temos experiências marcantes. É o período em que a gente tem um encontro com Jesus, um período em que a gente tem chamada missionária, mas é um período para quem cresceu e conviveu numa família não cristã, de muitos traumas, de muitas dificuldades e de muitos problemas. Então, você vai fazer essa pergunta e como é o primeiro momento, você vai falar por 20 minutos como era a sua infância entre 7 e 12 anos. Que coisas boas marcaram a tua vida nesse período? Que coisas ruins marcaram a tua vida nesse período? Como era a sua infância com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos? Isso por 20 minutos. Daí você, depois de compartilhar, dá oportunidade para o seu discípulo, para a sua discípula, por também 20 minutos, ele compartilhar
sobre esse período. Você começa para mostrar que você está vulnerável, que você está aberto. Isso vai gerando uma confiança e uma confiabilidade. Você falou 20 minutos, seu discípulo por mais 20, foram 40. Você relembrou o sigilo, a oração e a reprodução, deve ter gasto em 5 minutos. Você ainda tem 15 minutos, que é o período de escrever, né? E sugiro você ter um caderno, uma caderneta, os pedidos de oração. Quais são os pedidos que o seu discípulo tem? Quais são os seus pedidos para o seu discípulo orar? Porque você vai ensiná-lo a orar também, a investir tempo com Deus. Se você puder, tenha ou no seu celular ou um caderno em que você anote os pedidos, porque nos encontros você vai perguntar: como está esse pedido de oração? Porque você vai ter a data do pedido de oração. Se tem um pedido de oração, vai ter um espaço para a resposta de Deus e a data em que Deus respondeu. Creia, Deus vai responder. Esse é o primeiro encontro de 1 hora. Então partimos para o segundo encontro, que pode ser mensal, pode ser quinzenal ou pelo menos mensal. O ideal é ser semanal, mas se você não pode, faça quinzenal ou mensal. O ideal é presencial, mas isso não impede de fazer online, na mesma cidade ou em outro lado do mundo. Segundo encontro, segunda pergunta que nós vamos fazer: como Cristo se tornou real na sua vida? E aí também por 20 minutos você vai compartilhando. Provavelmente a outra pessoa pode começar. Como é que era a sua vida antes de conhecer Jesus? Como é que foi o encontro com Jesus? O que mudou? E hoje, como é que é a sua vida com Jesus hoje? Então essa caminhada de vida cristã, este relacionamento com Jesus, como é que é? Depois dele falar, você também vai ter 20 minutos para compartilhar como Cristo se tornou real na sua vida. Talvez você lembre da data, lembre do local, talvez você vai reviver de tal forma que chore, ou a outra pessoa também poderá chorar. Então esteja aberto para essa sensibilidade. Se isso acontecer, põe a sua mão no ombro da pessoa e agradeça a Deus pelas experiências, pelos livramentos, pelas transformações que Deus permitiu acontecer. Depois que você e o seu discípulo falaram, compartilharam por 20 minutos, lembre-se do seu caderno de oração. Olha, algum pedido novo eu vou acrescentar. Algum pedido novo que eu tenho, acrescente aí. Alguma resposta de oração. E aí, aos poucos, né, isso vai facilitando para você lembrar, para você orar todos os dias. Lembra disso? Orando todos os dias pelos pedidos do seu discípulo, para que ele saia do vale e vá para o topo da montanha, para que os seus sonhos se realizem, para que ele avance em novidade de vida em Cristo Jesus. Chegamos então ao terceiro encontro do discipulado, também de 1 hora, seja ele semanal, quinzenal ou mensal. E o momento agora é: como que você entendeu que essa profissão era a profissão que Deus tinha para você? Né? Às vezes a pessoa é solteira, são 2 jovens, então ele ainda não tem uma profissão. Então, qual é a profissão que você entende que Deus está chamando você para desempenhar na sociedade? Qual é o foco? É como você está entendendo que Deus te chamou para ser influente na sociedade através da sua profissão. É importante saber se ela está satisfeita, está realizada, ela chegou no topo onde ela poderia chegar, né? Ou se há outras opções que ela sonha, mas talvez está longe demais. Se ela é solteira e ela ainda não tem sua profissão definida, é um motivo para orar. É um motivo para saber, olha, com que você gosta, qual era a profissão do seu pai, com que você se identifica. Vamos visitar algumas
profissões específicas para saber com que você se identifica mais ou menos. Então, depois de 20 minutos, cada um compartilhando, vamos para o nosso tempo de oração. E aí vocês podem ter um tempo de oração. Chegamos ao quarto encontro e a pergunta-chave agora é: como você entendeu que ela, sua esposa, era mulher de Deus para a sua vida? Então, como é que eu entendi isso? Ele vai compartilhar primeiro, ou você ou ele, como isso aconteceu, como vocês se conheceram, como foi o namoro, como foi o noivado, como foi o casamento, como essa caminhada do casamento. Mas você pode perguntar: pastor, e se a pessoa ainda não é casada? Perfeito. Então, se ela é solteira, a pergunta é: qual é ou quais são as marcas para a mulher da sua vida, ou o homem da sua vida, se é mulher? Qual é o homem da sua vida? Se é homem, quais são as marcas da mulher da sua vida? Então é interessante, eu sempre encorajo para escrever. Vamos ter um tempo de oração. Talvez você não tenha tudo, talvez você até reformule, mas você vai escrever algumas marcas que você gostaria. Chegamos ao quinto encontro do discipulado, do RD, Relacionamento Discipulador. E a pergunta-chave agora é: como é o seu tempo a sós com Deus? Meus amados, aqui é um momento crucial. Geralmente, quando eu pergunto, não, tem dias que eu faço, tem dias que eu não faço. Se você vai usar música, se você vai ler a palavra, como que você faz? Mostre para ela, compartilhe a maneira como você faz o seu tempo a sós com Deus. Chegamos ao sexto encontro do discipulado, do relacionamento discipulador. Quais são os seus sonhos de vida? Você aqui talvez pode começar ou pode pedir para o seu discípulo começar. Qual é o seu sonho de vida? Imagine que você tem todo o dinheiro que precisa, que você tem pessoas treinadas e capacitadas para realizar o seu sonho. Deus vai trabalhando, vai ministrando, vai revelando. Você vai ficar surpreso de ver o quanto Deus vai trabalhar para que esses sonhos se realizem, a pessoa cresça, seja projetada, ela possa avançar. Chegamos ao sétimo encontro. Quais são as fortalezas da sua vida que você luta diariamente? Ou aonde o diabo está te derrubando? Depois desses 7 encontros, a pergunta que não quer calar é: e agora? É uma bênção, mas o que nós vamos fazer? Então, queridos, eu selecionei aqui 10 livros que eu vou passar. A ideia não é ler 10 livros um atrás do outro ou ao mesmo tempo. Então, cada livro, queridos, que nós vamos postar aqui é para que você possa estudar este livro com o seu discípulo. Viu como é fácil? Discipulado é algo que vai custar o orgulho, a vaidade. Que Deus te abençoe. Até a próxima.